O espírito do erro. Hoje enfrentamos uma diversidade de erros, segundo o que a Bíblia nos ensina. Tem muitos enganos, tem muitos argumentos, tem muitas mentiras, tem muitos sofismas que são mentiras disfarçadas de verdade. E isso parece um espírito maligno que anda solto na cabeça das pessoas, na sociedade, no convívio familiar, na vida política, então, nos negócios e, infelizmente, até na religião. Muitos se dizem detentores da verdade, mas são as suas verdades, não a verdade da palavra de Deus. Pois a verdade do Senhor nos liberta, faz cair as amarras, faz cair as escamas dos olhos. A verdade do Senhor vem para nos dar liberdade, segurança e muita esperança. Não é uma verdade que nos aprisiona em outras pessoas ou em sistemas que nos oprimem, nos depreciam e nos deprimem. Eu sei que você pode estar cheio de verdades em seu coração, em sua mente e em sua alma. Mas pergunte para Deus se isso tudo é a verdade mesmo, pois você pode estar incorrendo no perigo de estar sendo dominado por um espírito de erro. Esse será o assunto da nossa devocional de hoje. Bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor a todos vocês e a sua família. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. A de hoje o tema será o espírito do erro. Vamos ler a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, dos versículos 4 a 6. Acompanhem comigo a leitura. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você reparou aqui que existe o espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, e existe também o espírito do erro? Esse espírito do erro estava solto na vida de muitos falsos profetas que surgiram logo no início da Igreja de Cristo. Eles se infiltraram nas igrejas e pregavam doutrinas mentirosas a respeito da pessoa do Senhor Jesus e da obra da santificação do Espírito Santo. Era a heresia do gnosticismo. Já até falei sobre isso aqui com vocês. Foram pessoas que entenderam, interpretaram as Escrituras conforme o seu bel prazer e começaram a repassar isso para as pessoas que já estavam na igreja. O apóstolo João, então, rebateu esses falsos profetas que duvidavam da pessoa de Cristo, achavam que Jesus era uma pessoa normal que foi apenas visitada pelo Espírito do Cristo lá no seu batismo. Eles ensinavam, esses gnósticos, a respeito da liberdade carnal. Podia-se fazer o que quisesse com o corpo, pois o que importava era o espírito estar bem com Deus. E daí surgiu tudo que era tipo de pecado dentro do círculo das pessoas que faziam parte das comunidades, das igrejas que eram ainda muito novas na fé. Essa falsa liberdade descredibilizava a obra de Cristo na cruz, tirava a credibilidade do Espírito Santo, que era e é o Espírito da verdade e que santifica a vida do crente, separando-o do mundo e das suas maldades. Essa doutrina do gnosticismo, esses ensinamentos do inferno, estavam colocando irmãos uns contra os outros. E por isso o apóstolo João, aqui neste capítulo 4, tratou com os irmãos a respeito desses falsos líderes, para que os crentes pudessem vencê-los na verdade, pois maior era e é aquele que está neles do que o que está no mundo. João ainda ensinou para os irmãos que Deus é amor
e havia necessidade de todos se amarem, pois aquele que não ama o seu irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? E quem não ama o seu irmão não procede de Deus, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Sabedores disso, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com todo tipo de mentira que tem chegado aos nossos ouvidos. Mentiras disfarçadas de verdades que saem da boca de pessoas benquistas, bem aparentadas, inteligentes de primeira mão, mas que na realidade são instrumentos do diabo para disseminar um espírito de erro entre todos, inclusive entre os que já são salvos e vivem envolvidos na obra do Senhor. É sempre assim. Se Satanás não consegue nos levar para o mundo, ele traz um mundo para dentro de nós, para dentro da igreja, provocando ideias erradas, mentirosas, sorrateiras, que acabam nos levando para o caminho errado. Sem contar nos sentimentos ainda enganosos que ele provoca em nossos corações, tais como ódio, mágoa, ressentimentos, iras, invejas e outros mais que só tendem a provocar brigas, confusões e divisões. Fique atento, não caia em qualquer falácia de gente influenciadora e inteligente. Consulte tudo na palavra, pergunte ao seu líder, ao seu pastor, peça explicações melhores a respeito do assunto que você ouviu. Não saia por aí disseminando e espalhando mentiras a respeito das verdades que o Espírito Santo tem nos ensinado em sua palavra. São mentiras a respeito da fé, do casamento, da igreja, da comunhão dos irmãos, mentiras a respeito até de Deus e do seu amor e da sua justiça. Mentiras sobre pessoas, enfim, essa mentirada toda que o mundo tem apregoado e você tem caído como um patinho em tudo que dizem. Misericórdia, que todo espírito de erro seja repreendido em o nome de Jesus e que o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, possa ser seu companheiro e te revelar tudo que deve ser verdade em sua vida, na sua família, no seu trabalho e em seu ministério diante de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos livrar desse espírito de engano. A gente não pode brincar com a nossa vida e muito menos brincar com o reino de Deus. Que Deus nos dê responsabilidade com as vidas e com a palavra do Senhor, que é verdade para todos nós. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos fazer as nossas intercessões uns pelos outros. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor repreenda na autoridade do nome de Jesus todo espírito de erro que tem tentado, Deus, assolar a vida, a família, o trabalho, a comunhão do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, nós somos da verdade, nós somos da luz e dentro de nós habita o Espírito Santo, segundo o que o Senhor Jesus ensinou, o Espírito da verdade que vai sempre nos guiar a toda a verdade. Não podemos ficar aí, Pai, acreditando em mentiras, em falácias, em enganos, seja da nossa alma, de outras pessoas ou até do diabo, porque ele é astuto e ele é o pai da mentira e ele quer sempre, Deus, colocar algo para nos atormentar e atrapalhar a nossa comunhão com os irmãos, a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de erro e nos colocamos à disposição da sua verdade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Paizinho querido, vamos orar uns pelos outros, abençoamos, Pai, a vida de todos os irmãos que têm nos acompanhado aqui nas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor, meu Pai, seja sobre o teu filho e a tua filha. Não sei o que eles estão precisando, Pai, diretamente, mas o Senhor conhece. Antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já conhece as nossas intenções e as nossas necessidades. Ouve o clamor do seu filho, ouve o clamor desta mãe, deste pai, desta família. Abençoa, Senhor, os que
estão, Pai, debilitados, os que estão chorando pelos cantos da casa, acordando de madrugada sem sono, com insônia, pensando em como resolver, em como pagar, em como resolver essa situação difícil. Ó Deus, nós as colocamos todas em suas mãos. O Senhor é Deus para nos direcionar, para nos abençoar, para nos dar, Deus, a devida direção para resolvermos toda e qualquer situação. Olha, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, estenda a sua mão e os abençoe. Olha por aqueles que estão sozinhos, com problemas de depressão e opressão, síndrome de pânico, pavores noturnos. Ó, meu Deus, que o Senhor esteja agindo, operando, abençoando e fortalecendo cada um dos teus filhos e filhas que têm nos ouvido aqui. Abençoe suas famílias, abençoe a comunidade onde eles vivem, que todo erro seja banido, todo engano, toda mentira seja quebrada na autoridade do nome de Jesus, meu Pai. Oramos, ó Deus, pelas igrejas, pelos pastores, Senhor, pelos missionários que estão trabalhando, por aqueles que pregam a palavra, por aqueles que ensinam as crianças, pelos professores, os médicos, pessoas tão importantes para ajudar um ao outro. Ó Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ajuda teus filhos e filhas em todas as lutas e batalhas que eles têm passado. Nós oramos, colocamos tudo em suas mãos, os que estão desempregados, tristes, derrotados, Pai, aqueles que estão endemoniados, aqueles, Pai, que estão passando problemas de vício, não conseguem largar a bebida, não conseguem largar as drogas, o cigarro. Quantos vícios malditos tem, meu Pai, que tem levado a pessoa a doenças, a enfermidades, a discussão, a brigas dentro de casa. Ô Senhor, repreenda tudo isso, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, e traz paz, alegria e comunhão dentro dessa casa. Assim nós oramos, crendo e confiando que o nosso dia será uma bênção na presença do Senhor Jesus. Oramos em teu nome, Jesus, e já te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus seja louvado pela sua vida. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever nos nossos canais, de dar o joinha aí para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos e juntos nós somos mais fortes, orando uns pelos outros e assim Deus nos fortalecendo, tá bom? Um grande abraço para você, até amanhã, Deus assim permitindo. Tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.